Olá, gostaria de dar as boas-vindas para você que é estudante, profissional, consultor, RT, enfim, você que é da área de alimentos, a nossa Maratona da Qualidade 2.0. Eu sou o Conrado, especialista em higienização e controle da qualidade da indústria de alimentos, e eu ensino estudantes e profissionais da área de alimentos a dominar o controle da qualidade. E eu sei que isso pode parecer bom demais para ser verdade. Imagina eu vendo esse cara aí que eu não conheço na internet me falando como eu posso garantir a produção segura de alimentos. Você pode não me conhecer, mas eu te conheço muito bem. Eu fico todas as semanas, horas dentro da indústria, trabalhando com o pessoal do laboratório, da produção, turnos noturnos, trabalhando junto com a higienização, fazendo treinamentos. Eu sei que talvez você possa estar trabalhando no escuro, sem saber exatamente o que está fazendo, ou só replicando protocolos que foram passados para você de forma verbal. E eu estou aqui para poder conversar de como você pode melhorar, ter mais oportunidade, ganhar mais, ter mais liberdade financeira, ter maior liberdade de tempo livre, ter horários mais flexíveis, até mesmo montar um próprio negócio ou ainda tocar o negócio da sua família. Nesse evento, Maratona da Qualidade 2.0, que está organizado em 3 aulas, eu vou te mostrar de vez como você pode dominar o controle da qualidade e assim garantir uma produção segura de alimentos. Serão divididas esse nosso evento em 3 aulas. Aula 1: pizza, 50 intoxicados e 2 crianças mortas. 2: água, higiene e controle. E a nossa terceira e última aula: os pilares do alimento seguro, higienização, qualidade e legislação. Na Maratona da Qualidade 2.0, você vai entender como dominar o controle da qualidade é possível, independente do seu nível de escolaridade. Eu tenho alunos que estão ainda na faculdade, outros que formaram recentemente, eu tenho alunos que nem fizeram graduação, que estão buscando crescimento dentro da empresa, alunos que já são RT, responsáveis técnicos, alguns com mestrado e inclusive alunos com doutorado, mas que estão buscando mais qualificação. Eu trabalho numa empresa de carteira assinada e eu atendo aí cerca de 250 colaboradores em 40 empresas. E trabalho juntamente nas indústrias, faculdades, entrepostos, né, de forma geral, em vários segmentos na área de alimentos. Eu atuo oferecendo treinamentos presenciais e online, sempre focado de forma prática e objetiva, pois o tempo é o nosso ativo mais valioso, você sabe muito bem disso, principalmente quando nos tornamos adultos. E olha quanta gente eu já treinei. Se você for lá no meu LinkedIn, nas minhas redes sociais, você vai ver o que os meus alunos têm postado. Então você vai ver certificados, né? Tem o caso do João, onde eu fiquei com ele trabalhando aí por uma semana ensinando como fazer a análise de salmonela em ovos. Então tem certificados, né, emitidos para as empresas que eu trabalho, para os colaboradores, grandes grupos. Faço também treinamentos online, onde eu faço de forma prática a demonstração de protocolos, participação em eventos. Esse foi um mini curso que eu ministrei lá no IF de Guaramirim, no interior da Bahia, mostrando como, né, os produtores e também estudantes que estavam lá poderiam garantir a produção segura de alimentos, principalmente para os itens que eles mais consomem, né, que é o leite e a carne de caprinos. Além disso, né, além de ir nas empresas, eu também participo de muitos eventos. Olha aqui a quantidade de crachá de participação como palestrante, né? Isso aqui eu comecei a juntar só depois da pandemia. Antes eu descartava, mas decidi guardar para poder ver, né, quanto evento eu tenho participado, tanto aqui no Brasil quanto em outros países também. Essa foto aí foi de uma palestra que eu fui convidado a ministrar na Espanha, na cidade de Valência, para contar um pouquinho o que nós estamos fazendo aqui no Brasil na parte de higienização. Eu levei um assunto super atual, super relevante, que é o uso de produtos enzimáticos para poder fazer a higienização, tanto o CIP quanto tanto o CIP quanto também a higienização manual, a higienização que a gente chama de higienização COP.
Essas fotos foram tiradas no intercâmbio que eu fiz recentemente. Eu fui para a Bélgica, para Luxemburgo e para a França. Visitei algumas indústrias, algumas empresas de tecnologia. Essa aí eu visitei a fábrica da Unisensor, que produz o Twin Sensor, né, que no Brasil é muito utilizado para a detecção de antibióticos em amostras. Eu visitei uma das maiores fazendas produtoras de leite na Bélgica, o sistema todo automatizado, as vacas vão por si só para a ordenha, tem um robô que faz a ordenha, faz o controle, tudo isso muito inovador, coisas que aqui no Brasil nós podemos e temos um grande potencial de implementar e de divulgar. Eu também visitei uma escola técnica que trabalha com produtos lácteos orgânicos a partir de uma raça de boi que foi quase extinta no norte da França, porque ela nem produz muito leite e nem produz muita carne, então o apelo econômico dela não era tão alto, ela foi quase extinta. Contudo, houve um resgate, né? É muito comum lá de ter queijos de determinadas regiões, ter maior valor agregado, então essa escola está trabalhando com o resgate dessa espécie, então chama Bleu du Nord, que em português seria azul do norte. Essa foto que eu tirei com um bezerrinho recém-nascido, então uma espécie bem diferente, né? Com um produto bem específico. O principal produto deles é esse queijo amarelo que vocês estão vendo em cima aí, redondo, chama Mimolette. É um queijo que fica armazenado por 4 meses com leite orgânico dessa espécie. Então, um produto bem interessante, bem diferenciado. Também é uma ideia para você poder trabalhar com um produto e sair um pouco da competitividade de outros produtos, como mussarela, onde todo mundo produz. Nesse tipo de produto, nós temos um valor agregado ainda maior. Durante ainda esse intercâmbio, eu participei de um evento em Paris, uma feira voltada para a área de lácteos. Pude rever o grande professor Antônio Fernandes, da Universidade Federal de Viçosa, onde eu estudei. Ele aqui é referência na área de queijarias. Visitei também a Cial, em Paris, que é uma das maiores feiras para a parte de alimentos, para o supermercado e para os produtores. Ali pude ver muitas tendências mundiais, para onde o mercado está indo, novos produtos. Então foi uma experiência muito boa que eu trago para os meus alunos durante a criação dos meus conteúdos e também das minhas aulas. Eu fui visitar também uma fábrica de produção do queijo brie. Você conhece o queijo brie? Então, queijo muito tradicional francês. Aqui no Brasil nós já temos a produção. Então foi muito interessante visitar e ver como é a produção. O queijo brie é um dos meus favoritos. Se você está aqui participando, né, da Maratona da Qualidade 2.0, você pode ser igual a minha aluna Yasmin, que sentiu que precisava aprender um conteúdo prático de forma rápida. Vamos ver o vídeo dela. Então, né, como você está vendo aqui, estou inteira paramentada, né? Eu trabalho no Madeiro, na cozinha central, aqui em Ponta Grossa, no Paraná. Umas 2 semanas surgiu a oportunidade de eu estar à frente do laboratório do Madeiro. Né? Então, a gente vai iniciar do zero um laboratório. Né? Então, eu sou formada em ciências biológicas, eu tenho mestrado em biologia celular e molecular, trabalhei ali numa indústria cosmética, na área de microbiologia. Né? Então, a parte cosmética ali, saneante, veterinária, eu domino. A parte de alimentos em si, eu sei a teoria, mas eu preciso ainda de uns ajustes, né? Refinar um pouquinho mais, às vezes, a minha técnica e tudo mais. Então, o laboratório, ele tá terminando de erguer, estão terminando de erguer as paredes, comprar os equipamentos e tudo mais. Ela teve a oportunidade de estar à frente, montar um laboratório de uma rede muito famosa, que é a Rede Madeiro, e ela se desafiou a chefiar a qualidade dessa rede. Você está preparado? Está preparada para uma oportunidade dessa? E olha o caso do Thalisson. Ele trabalha há quase 30 anos como analista do controle da qualidade e agora está mais confiante nos resultados que ele analisa. Vamos ver o vídeo. Ô, Thales, hoje você confia mais em analisar uma placa e ver um resultado assim depois com as coisas que a gente viu no curso? Eu confio mais. Você vê que o resultado como fica top mesmo, bem positivo. Você fica mais seguro, você sabe o que você está usando, produto de qualidade, então ajuda muito. Mas aí você me fala, Conrado, aprender o conteúdo online é muito difícil, eu fico muito disperso, né? Mas olha o Walter Sica, ele trabalha dentro da indústria há mais de 20 anos, além de ser um colaborador fixo, ele também faz consultoria e ele participa, né, de vários treinamentos, está sempre envolvido com o meu conteúdo, trabalha muito. Quem trabalha dentro da Ticino sabe como a rotina
é pesada, mas mesmo assim ele está comprometido, né, com a produção segura de alimentos. E olha o que ele fala, veja se você identifica com o Walter C. E aí o pessoal fala, mas online a gente não aprende direito. Não aprende? Eu aprendo melhor. Então, hoje eu tenho muita segurança em falar de micro-organismos, com segurança, falar, ensinar a família, ensinar. Tem muita gente que me liga, tem muita gente dentro da qualidade que não sabe nada de microbiologia, professor. Tem muita gente que me liga, fala assim, o que é isso? Daí eu falo, ó, vai fazer um curso de microbiologia para você melhorar. Pega o contato aqui do professor e porque é bastante. Então eu vejo ainda muita deficiência nessa parte da microbiologia pelo pessoal de controle de qualidade. Mas eu gostaria de me apresentar melhor. Quando você conhecer a minha história, saber de onde eu vim, você vai saber até onde eu posso te levar. Eu sou de Divinópolis, uma cidade com 220 mil habitantes, fica a 100 quilômetros de Belo Horizonte. Comecei a trabalhar desde muito cedo, com 8, 9 anos, uma cestinha debaixo do braço com um sanduíche natural. Depois eu trabalhei em outras empresas, né, fábrica de sapato, fábrica de chinelo, muitas coisas diversas. Eu fiz um curso de design gráfico, comecei a trabalhar então em um jornal e quando eu comecei a trabalhar no jornal, eu entrei na graduação no curso de Ciências Biológicas na UENG aos 17 anos em 2005. Eu fazia estágio durante o dia na faculdade, o meu curso era noturno, então eu trabalhava à tarde no laboratório de microbiologia, estudava à noite e depois eu ainda ia para o jornal, né, para poder liberar as edições. Então eu saía de casa por volta de 1 hora da tarde, 13 horas, só chegava 4, 5 horas da manhã. Uma rotina bem pesada que eu sei que você também pode ter aí, né, que você que está estudando ou trabalha dentro da indústria de alimentos, o quanto, né, os nossos compromissos têm consumido as nossas horas diárias. Eu só ia embora quando o jornal já estava sendo impresso. Na graduação eu consegui uma bolsa de estudo e um projeto de pesquisa, que era uma parceria da universidade com a prefeitura lá de Divinópolis, onde eu visitava os produtores rurais, coletava uma amostra de queijo e levava para o laboratório para poder fazer análise, produtos que eram comercializados nas feiras livres, né? No início eu sempre aceitava um cafezinho, gostava de comer um queijo, mas depois que começou a sair os resultados dos testes microbiológicos, eu fiquei uns bons anos sem comer o queijo Minas fecal, né? Porque a contaminação, infelizmente, era muito elevada. Eu me formei aos 21 anos, né? Comecei a dar aula no ensino médio na escola onde eu havia feito o ensino médio, então para mim foi uma realização voltar para a escola, e um programa federal que chamava Projovem Urbano, onde, né, aqueles jovens entre 18 e 29 anos que haviam abandonado os estudos poderiam voltar em 1 ano e meio completar os seus estudos. Foi um período muito desafiador e ao mesmo tempo muito gratificante. Porque imagina comigo, né? Muitos alunos trabalhavam todo dia, saíam de casa às 5, 6 horas da manhã, trabalhavam o dia todo e estudavam à noite, as aulas eram sempre noturnas, então ele chegava em casa às 11 horas, meia-noite, no outro dia reiniciava a sua rotina. Você se identifica com essa rotina? Assim como eu, né, muitos alunos do ProJovem entenderam que o estudo é o melhor caminho de transformação, não só transformação pessoal, mas transformação financeira e para toda a família. É o que vai trazer sua transformação real. Posteriormente, eu fui para a Unicamp, trabalhei como bolsista lá cerca de 1 ano e meio com o isolamento, identificação de fungos. Depois eu fui para a Universidade Federal de Viçosa, onde fiz o meu mestrado, fiz também o doutorado. Durante o doutorado eu fiquei um período fora, fiquei cerca de 1 ano na França e foi onde eu conheci também a minha esposa. E você pode pensar que tudo isso foi fácil, mas não foi. Com exceção do doutorado, eu sempre tive que conciliar os estudos com o trabalho, mesmo sendo bolsista. E eu vou te explicar, né, que o ensino, que o aprender, que estudar é uma melhor opção, porque isso sempre, eu vou repetir, sempre transforma. Mas eu sempre tive e ainda tenho muita dificuldade em conectar o mundo real com o mundo que estava nos livros. Eu tive professores brilhantes que me ensinaram muito do que eu sei hoje em dia, muito do que eu passo para os meus alunos, mas que nunca entraram, né, dentro de uma indústria, por exemplo, de um laticínio, passaram a mão naquela forma de queijo com aquela gordura que está ali há décadas, ou entraram numa indústria de ovos, sentiram o cheiro, né, como queima o ácido peracético. E quando eu terminei, né, o meu doutorado, o caminho comum era que eu me tornasse um professor do ensino superior.
mas eu me deparei com um paradigma de que tudo que eu tinha produzido, artigos, livros, capítulos de livros, era um conhecimento estagnado, que não impactava diretamente as pessoas, esse que era o meu sentimento de devolver, né, para a população todo o investimento que eu tive dentro dos meus estudos, né? Então, eu tenho essa ânsia de devolver e impactar as pessoas quando falo de produção segura de alimentos. Esse foi um resumo da minha jornada, né, da minha jornada acadêmica. Quando eu terminei o doutorado, então eu não quis prestar concurso, nem procurar vaga na área de professor, eu quis ir para a indústria. Então eu procurei emprego em algumas indústrias de alimento, mas eu tive a oportunidade de entrar numa empresa, numa indústria que fabrica detergentes, saneantes para a indústria de alimentos, além também de trabalhar com a parte de laboratório, e aí eu pude satisfazer minha vontade de ir para campo, trabalhar com empresas de diferentes segmentos dentro da área de alimentos. Então, eu comecei a atender a indústria, ensinando profissionais da área de alimentos como produzir alimentos de forma segura. Ainda nesse emprego, paralelamente, durante a pandemia, eu trabalho viajando, mas eu fiquei, né, um tempo sem viajar. Eu trabalhei para a Unesco, o Museu Nacional que pegou fogo aqui no Brasil em 2018. Eles estão fazendo a reconstrução e pela primeira vez vai ter lá uma sala só de microbiologia. Eu pensei em cada detalhe, né? Então, a partir desse trabalho que eu fiz para a Unesco, eu propus os elementos que vão ter dentro daquela sala. Eu tenho certeza de que quando reinaugurar, quando você estiver lá visitando, você vai lembrar de mim. Eu propus um microscópio gigante, onde a gente vai poder entrar embaixo e tirar uma foto como se fosse um micro-organismo. Então, ao longo dos anos, eu comecei a organizar materiais, porque eu ia fazer treinamentos, palestras, cursos, mini-cursos. Eu organizei um material a partir dos meus ensinos, a partir dos livros, a partir das coisas que eu vivencio, que eu ensino, para poder organizar isso e poder oferecer para as pessoas que eu faço o treinamento um material mais objetivo, bem claro, um conteúdo de valor que realmente faça com que a pessoa aprenda e aprenda de forma rápida. Então, assim, eu ajudo aos colegas de profissão. Eu compartilhando todo esse conhecimento, eu percebi que muitas pessoas trabalham na área de alimentos, mas não têm informação. Mas isso não impede com que elas possam se desenvolver ali dentro, possam crescer e buscar novas metas de vidas, novas metas de trabalho, de carreira, novas oportunidades, ao garantir um alimento seguro. Então, assim, ter a formação na área de alimentos não garante que o profissional trabalhe bem, que domine tudo o que precisa saber dentro de um laboratório do controle da qualidade, chefiar uma planta produtiva. Então, eu quero ensinar pessoas como você, mesmo do absoluto zero, ou que esteja estudando, a ter um reconhecimento profissional, buscar novas oportunidades, chefiar equipes e ganhar mais. Hoje eu vejo muitos alunos desempenhando as suas atividades com muita consciência e responsabilidade, seguros das decisões que tomam e com um novo olhar sobre a indústria de alimentos, pois conseguiram dominar o controle da qualidade. Então vamos ver o caso da Ivanete. E fica comigo que no final dessa aula eu vou falar como você vai me passar as informações para garantir o seu certificado desse nosso evento Maratona da Qualidade 2.0. Olha isso, é uma profissional que começou a trabalhar como analista da qualidade e hoje ela é gerente da qualidade de uma empresa que tem 3 unidades. Então, ela é responsável aí por uma grande produção de alimentos na área de lácteos. Então, ela é responsável por 2 laticínios e um entreposto de resfriamento que fica ali na região de Governador Valadares, no interior de Minas. A gente trabalha junto, eu já faço treinamento com ela há anos, né? E ela teve recentemente uma fiscalização do mapa. Então, um fiscal do mapa de Brasília veio fiscalizar o trabalho do fiscal local e também fiscalizar a empresa. Então, é uma fiscalização muito importante e ele colocou ao final, né, ele verbalizou ao final da fiscalização que estava muito feliz com o que ele encontrou na indústria, que a Ivanete é responsável pelo controle da qualidade. Inclusive, ele deixou isso escrito no relatório. Vamos ler comigo. Estabelecimento em boas condições higiênico-sanitárias e com programa de autocontrole descritos e implantados. Possui controle da qualidade proativo e atuante. Olha que realização profissional e também pessoal. Você, além de receber um elogio, vê isso escrito no papel. É uma realização muito grande. E para dominar o controle da qualidade, garantir a produção segura de alimentos, você precisa conhecer da parte de química, por causa da parte de higienização,
né? Mesmo que você não seja a pessoa responsável pela higienização, mas como vai orientar pontos de melhorias, indicar pontos que estão com contaminação, você precisa entender da parte de higienização. Você precisa conhecer também a parte de microbiologia, é algo que parece complicado, mas eu vou te mostrar que não é, é super simples, né? Basta você querer aprender. Pessoal, você tem que assistir todas as aulas desse evento para poder garantir o seu certificado. E você tem que assistir principalmente a última aula comigo no horário marcado. Você vai me agradecer muito por isso, então espero você também na última aula. Mas o conteúdo não acabou, tem bastante coisa para a gente conversar. Então, só nesse período agora eu gostaria de agradecer pela sua participação, disponibilidade, você que está chegando agora aqui na maratona. Já deixa o like, inscreve aqui no canal. Isso não custa nada para você, mas ajuda muito ao meu desenvolvimento, me incentiva a continuar a produzir conteúdo para vocês e eu tenho certeza que isso tem transformado a vida de muitas pessoas. Aproveite também para me seguir lá no Instagram, é @ConradoVieira, e também no LinkedIn, onde eu tenho postado conteúdo quase que diariamente sobre a produção segura de alimentos, sobre higienização, legislações, então você pode conferir tudo isso lá. Agora nós vamos ver um péssimo exemplo, né, um mau exemplo de uma empresa, de uma indústria que não tem a cultura da produção segura de alimentos bem estabelecida. Esse caso aconteceu lá no norte da França, na cidade de Calgary, onde houve a liberação de um lote de pizza contaminada, a indústria acabou fechando e 120 colaboradores foram mandados embora. Então vamos aprofundar um pouquinho mais nesse caso para a gente ver como que a negligência ou de forma intencional a produção não segura de alimentos tem muitas consequências. Isso aconteceu em 18 de março de 2022, onde foi liberado um lote de pizza, onde após os casos que eu vou mostrar para vocês, houve então a identificação da presença de Escherichia coli, que é uma bactéria comum no nosso intestino, mas estava presente em uma cepa que é patogênica na farinha de trigo. Nós tivemos então a triste, né, notícia da morte de 2 crianças e a intoxicação de outras 50 pessoas. Uma delas é a Lena, essa que você está vendo aí na foto, que depois de ingerir essa pizza contaminada, ela manifestou vários sintomas intestinais e hoje está em estado vegetativo. Olha que triste você comprar uma pizza no supermercado congelada, fazer em casa e levar a esse caso triste, né, de deixar a Lena em estado vegetativo. Esse que está segurando a foto é o Johan, a foto do filho do Nathan. Infelizmente ele faleceu ao também ingerir essa pizza contaminada. Veja o quanto é importante termos a consciência do nosso papel quando estamos envolvidos com a produção segura de alimentos. A fiscalização, então, foi lá na indústria para ver como estava a planta produtiva, porque se fosse somente a contaminação a partir da matéria-prima, né, poderia trocar o fornecedor, ou que o fornecedor fizesse toda a adequação para produzir, né, uma farinha de forma mais segura, mas durante a fiscalização eles encontraram várias coisas erradas, vazaram algumas fotos na internet, eu consegui essas fotos, vou mostrar para vocês. Então olhem comigo, o que é isso? Nós vemos aí vários tanques de fermentação, colocava ali a farinha, o fermento, o sal, não sei se tinha algum outro tempero, mas a fermentação era tão grande que a massa extravasava e caía no chão. Olha essa condição, né? E você acha que essa massa que estava no chão ela era descartada ou ela voltava para o processo? Pela quantidade, acredito eu que ela voltava para o processo, uma vez que o lucro da empresa, teoricamente, estaria todo aí no chão. Vou dar um zoom agora para você ver uma coisa ainda mais crítica. Consegue ver o que é isso? Consegue identificar? Nesse caso é um ralo onde a massa caía, entrava em contato ainda com esse ralo, que é um ponto ainda mais crítico, onde a contaminação ainda é muito maior. Não foi esse caso, mas é um local onde tem muita listéria e outros micro-organismos que formam biofilme, então um ponto muito crítico. Foi encontrado também esse que você está vendo aí vermelho, era um forno que pré-assava o disco de pizza, então eu não sei como era o sistema, mas muitos discos de pizza no chão. Quanto custa um disco de pizza desse? Às vezes 1, 2 euros, prejuízo grande para a empresa, né? Acredito eu que isso voltava também para o sistema de produção. Como mexer com farinha, com temperos, né, produtos com gordura, sistema de tubulação,
sistema de fios também cheio de incrustação, com farinha, local onde eles encontraram ratos, a proliferação de muitos micro-organismos, principalmente de fungos. Essa foto é uma foto que me impacta muito, porque era uma máquina onde tinha uma esteira, ali passava o disco de pizza e a máquina colocava o recheio ali em cima. Só que era uma esteira vazada e o que caía embaixo o que não caía no disco de pizza caía embaixo. Eles até colocavam uma caixa, né, para poder pegar esse recheio, mas pela quantidade eu também acredito que isso voltava para a produção. É uma área passível de higienização? Eu consigo limpar isso de forma adequada? Então a gente consegue ver fio, cabo de internet, fio de energia, fio do sistema pneumático. Então é uma área que a gente não consegue higienizar. Então uma má produção, né, de alimentos. Essa foto a gente consegue ver um outro equipamento equivalente, a gente consegue ver em cima a pizza até em movimento, passando com a grade. Era um local onde colocava o queijo. É um equipamento um pouco melhor, porque embaixo tem uma bandeja de inox, onde a gente pode recolher, fazer a higienização adequada, o que o equipamento anterior que a gente viu não tinha como. Mas quanto tempo esse queijo ficava aí? Ficava o dia inteiro. Então começava a produção, sei lá, 8, 9 horas da manhã, ia até as 5, eu não sei se rodava 24 horas. Quanto tempo esse queijo ficava sem refrigeração? Eu acredito que muito tempo, porque a gente vê do lado esquerdo aí até uma gosminha escorrendo, né, que acredito eu que seja o queijo já dessorando por causa do armazenamento numa temperatura que não é adequada. Além disso, tem outras fotos, né, de como eles armazenavam os discos de pizza. Nesse caso ele já estava congelado, pronto para ser embalado, mas olha a quantidade de pizza que tem aí. As de baixo já poderiam ficar horas fora da refrigeração. A gente consegue ver aí um sistema um pouquinho mais adequado, mas eu não sou a favor, por exemplo, de colocar o alimento em contato direto com alguns tipos de plástico. Poderia ser uma caixa de inox, que a higienização era melhor. No caso dessa de plástico, vai criando fissuras mais rápido, vão crescendo biofilmes de micro-organismos, tem uma situação bem precária. Aqui também outros tipos de recheio que eram encontrados aí no chão, armazenados de forma inadequada, fora da refrigeração. Essa foto eu não entendi muito bem como né, mas a massa foi aberta, fazendo, né, como se fosse um tecido, abria a massa toda e depois o disco era cortado, mas olha como era precário, passava de uma esteira para um carrinho, então um sistema que também não é muito eficiente. Aí a massa armazenada, né, o disco de pizza, que acredito eu que estava não conforme, não abriu direito, algum problema. Olha como ele era condicionado do lado aí. A gente consegue ver bastante resíduo, farinha, tudo isso ponto de contaminação dentro da indústria. Esse era o fermento, como o fermento era homogeneizado para misturar com a farinha lá naquele tanque de fermentação que a gente viu, mas olha a mangueira dentro da solução, partes plásticas, né, num ambiente todo sujo, esse tanque não estava tampado, então a gente entende que essa empresa, nesse caso, né, a Pizza Buitoni, mesmo que sendo uma subsidiária da marca Nestlé, ainda não tinha a cultura de produção segura de alimentos, que a gente fala de cultura food safety, bem implementada. Esse é o sistema de ventilação, também com bastante gordura, encontraram barata, então uma indústria em que a gente sabia, né, os colaboradores que trabalham ali, que logo teriam um problema de contaminação. Essas são outras fotos do tempero mal acondicionado, encontraram larvas no meio da massa, o disco de pizza aí indo para o sistema de pré-assar, né, dentro do forno ali do lado a gente vê o equipamento com ferrugem, que vai soltar partes, a gente vê outras fotos daquele equipamento que o recheio cai embaixo. Então olha como era precária a produção de alimentos dentro dessa indústria. E você, pensa aqui comigo, você acha que os colaboradores dessa indústria têm a ciência da importância da produção segura de alimentos? Que eles dominam o controle da qualidade? Então, mesmo uma empresa ligada nisso, a falta de conhecimento pode levar à morte, nesse caso levou à morte de pessoas, o que é muito triste. Imagina você trabalhar em uma empresa assim, né? Claro que é um caso muito extremo, onde nós temos várias fotos para poder embasar o problema dessa empresa, mas você pode falar, Conrado, no meu dia a dia isso não acontece, na minha indústria é muito diferente, né? Mas quando acontece esse tipo de coisa, você sabe resolver, né? Quando tem alguma coisa que não está conforme, né? Às vezes aparecem coisas que a gente nem sabe como lidar. E o que acontece quando cai, por exemplo, uma mussarela lá da filadeira, ela cai direto no chão, sem cair na forma, uma manta
que vai virar bacon, carne de chão, um gancho, uma faca, qual o protocolo que você deve fazer para poder resolver esse tipo de problema de contaminação dentro da empresa. E os colaboradores ao qual você está sendo supervisor, eles sabem como lidar com esse tipo de problema, com esse tipo de contaminação. Então é muito importante que você tenha ciência dos riscos e da responsabilidade da produção de alimentos. Agora vamos ter um momento mais prático de aprendizado. Eu vou criar um cenário hipotético, pega um papel e a caneta, anota aí direitinho tudo que eu vou falar, porque é um conteúdo de muito valor. Quando você pega aí, deixa eu só beber uma água rapidinho aqui. Então, vou te dar um cenário, isso acontece em muitas empresas, tá? E você precisa entender o caso para poder resolver junto comigo nessa aula de hoje, da aula 1 da nossa maratona da qualidade. Então aí agora que você já pegou papel, caneta, tudo direitinho, vamos anotar. Então o que é o problema hipotético que a gente vai conversar aqui hoje, né? Mas que acontece muito dentro da indústria, principalmente na área de lácteos, que é a não conformidade microbiológica no leite de saquinho. Sabe aquele leite que a gente compra no supermercado, de saquinho? Então é um caso hipotético sobre isso. Então analisa comigo esse gráfico. Nós temos aí os meses em função da UFC, que é a unidade formadora de colônia, da presença de Enterobacteriácea em amostras de leite. Então nós vemos aí os resultados não conformes, né? Esses que estão acima dessa linha vermelha e os resultados conformes que estão abaixo. O que a gente consegue perceber? Que o resultado vem conforme, chega uma hora não conforme, ele retorna. Conforme, não conforme e retorna. E às vezes, dentro da indústria, nós não temos a rastreabilidade desse tipo de contaminação. Por isso é muito importante que mesmo que você tenha aquelas planilhas que devem ser preenchidas com os resultados, a tabulação desses dados, coloca no Excel ou outro qualquer software de planilhamento, onde a gente consegue fazer esses gráficos e ter um entendimento melhor sobre esse comportamento. E o que nós podemos perceber aqui, então, a recorrência de um resultado de não conformidade. Então, o leite estava não conforme. E qual é o padrão para a gente saber se está conforme ou não? Isso na nossa última aula eu vou mostrar a legislação, quais são os valores, como a gente deve interpretar, tá? Porque hoje eu quero focar com você mais na parte técnica de como resolver esse problema. Então, como nós devemos resolver? Então, neste caso, estamos vendo uma contaminação recorrente, né? Então, tá conforme, não conforme, conforme, não conforme. Isso é um indicativo da presença de biofilme. E nesse caso especificamente, né, quando a gente fala da produção de leite de saquinho, essa contaminação de biofilme está entre o pasteurizador e a máquina de envase do leite. Então nós temos que fazer a rastreabilidade para poder encontrar onde está essa contaminação. Mas como podemos fazer o controle, né, controlar a presença desse biofilme para que eu tenha um gráfico sempre linear de conformidade em todos os lotes dos meus produtos ao longo do ano, ao longo do tempo. Então, qual é a primeira coisa que nós devemos nos preocupar dentro da indústria de alimentos, que sem esse tipo de controle nós não garantimos nada de forma correta, nada que esteja seguro. Então, para você que pensou que é a água, parabéns. Então, justamente, para garantir a produção segura de alimentos, a primeira coisa que devemos nos preocupar é com a qualidade e a segurança da nossa água industrial. Porque imagina você fazer higienização de equipamento, tudo direitinho, na hora de enxaguar, ter uma água contaminada, você vai estar contaminando aquela superfície. Eu viajo, visito muitas empresas e o sistema que é muito comum é aquele sistema de cloração. Devemos manter a água clorada por um sistema de bypass, onde a água vem, né, seja da sua fonte de captação, pode ser um poço artesiano, um corpo hídrico, ou da própria sistema de fornecimento de água do estado, do município, né? A água vem, nós precisamos garantir ali a cloração, tem um sistema que desvia uma pequena parte da água, ali dentro tem pastilhas de hipoclorito de cálcio, tá? Então, nesse caso, é uma pastilha sólida, onde a água passa, retira, dissolve um pouquinho essa pastilha e ela volta para o sistema, e assim, esse sistema nós chamamos de bypass para fazer a cloração, tá?
Só que devemos monitorar muito bem esse sistema, porque a cloração pode flutuar e vai flutuar ao longo do dia, ao longo dos seus turnos de produção. E como garantir que a água esteja livre de contaminantes microbiológicos? Eu também, visitando indústrias, né, eu vejo muito comum as pessoas pegarem 1 ml de água, então pega um potinho estéreo, vai em algum ponto de coleta, pega 1 ml de água, né, pipeta, deixa eu só mostrar aqui, né, vai lá, pega 1 ml de água e coloca direto no seu método de cultivo, pode ser uma placa rápida, ou mesmo colocar, né, no meio de cultura fabricado, por exemplo, eu pego uma placa de Petri, coloco 1 ml de água, coloco 25 ml do meu meio de cultura, por exemplo, o VRB, quando a gente quer investigar a presença de enterobacteriácea ou de coliforme. Deixa eu só colocar aqui. Esse sistema de colocar água e depois colocar o meio de cultura nós chamamos de pour plate, ou ainda o spread plate, onde nós colocamos 0,1 ml da água em cima do meio de cultura e com a alça de Hidrigaus que eu faço o espalhamento para poder fazer a identificação. Na próxima aula eu vou mostrar na prática como fazer esse sistema de detecção de coliformes, de enterobacteriácea em amostras de água. Então eu vou montar um laboratório aqui, você tem que estar comigo na próxima aula para poder acompanhar. Eu vou explicar um método super rápido, seguro e prático para poder fazer essa detecção dentro do que exige a legislação que está em vigor, a legislação brasileira. Então, depois de monitorarmos o cloro na água e também os contaminantes microbiológicos, vamos ver um exemplo da parte de higienização. Então, a água está controlada, está livre de contaminantes microbiológicos, a cloração está dentro do adequado. Nós vamos ver também na última aula a parte de legislação de água para saber qual é o teor de cloro que é adequado. E o protocolo que eu vou mostrar aqui, eu sei que você que é estudante ou que já trabalha dentro da indústria vai se identificar, porque ainda é muito comum. Então vamos começar com uma pré-lavagem. Então vamos pegar desde o silo, desde o pasteurizador, toda a tubulação, o silo até na máquina de invase. Então faz um pré-enxágue com aí pelo menos 5 minutos. Depois nós temos que fazer uma solução de hidróxido de sódio a partir do composto sólido. Então nós vamos pegar a soda, conhecido como soda em escama, que a gente compra no saco. Precisamos fazer uma solução de 1%, rodar 85 graus por 40 minutos. A gente enxágua novamente, enxágua por mais 5 minutos. Vamos fazer a nossa segunda etapa da higienização, que é com ácido nítrico puro. O ácido nítrico puro, quando a gente compra, é 51%, 54%. Precisamos de uma solução de 1,5 a 60 graus por 15 minutos. Depois de rodar esse tempo, a gente faz o enxágue novamente e aí vai rodar o ácido peracético. Quando a gente compra ele entre 10% e 12% de ativo, nós vamos pegar 0,5% em temperatura ambiente, numa solução em temperatura ambiente, rodar por 15 minutos. Terminou de rodar, a gente lacra o equipamento até a próxima utilização, normalmente no próximo dia. E como eu sei que o meu leite está contaminado ou não, aqueles pontos que eu consegui identificar lá no gráfico que eu mostrei para vocês, quantidade de unidades formadoras de colônia. Também é muito comum, né, um protocolo bem conhecido, que é NMP, é o número mais provável. A partir de uma tabela onde nós temos o resultado, nós podemos observar qual é a probabilidade de ter aquela quantidade de micro-organismo dentro da minha amostra. Nesse caso, eu vou preparar 9 tubos de ensaio, cada um eu vou colocar 9,0 ml de caldo de lactose, bile verde brilhante, que é o nosso VRB, e colocar ali dentro um tubo de Durham. Eu vou fazer em triplicata, então vou fazer 3 diluições, a 10 a 0, onde eu vou colocar o leite direto, depois de 10 a menos 1 e 10 a menos 2. Eu coloco isso ali dentro, eu até separei aqui para mostrar para vocês como é. Então aqui tem um tubo de ensaio, deixa eu pegar mais perto. Tem um tubo de ensaio aqui, eu retiro, coloco o meio de cultura, coloco o tubo de RAM, que é esse tubinho de vidro que está aqui. Eu coloco ele aqui com a boca para baixo, invertido, né, tampo, levo para autoclavar. Depois que eu autoclavar, eu vou colocar minha amostra e como eu sei que o resultado é positivo. Nesse caso, quando há presença de coliformes, de enterobacteriácea, vai fermentar a lactose que está presente aqui, o líquido vai ficar turvo, é um resultado positivo, ou também nós vamos ter o tubo de Durham, ele vai aprisionar o gás, ele vai subir. Então, quando ele sobe, pode até sair de dentro da solução. Ele vai ficar encostado aqui um pouquinho para fora. Também é indicativo que houve fermentação, produziu gás e nós temos aí, então, o resultado positivo. Depois a gente vai ver na tabela, vou mostrar para vocês como é. Então, o tubo de Durham
invertido aqui, só não tem, né, o meio de cultura. É um protocolo muito comum, muito conhecido, né, mas ele trabalha com o número mais provável, ou seja, ele trabalha com estatísticas. E como eu leio o resultado? Então tem essa tabela de número mais provável, né, aproveita para tirar um print, para você ter aí um material para consultar, mas interpreta assim. Nós temos 3 colunas. Em cada coluna pode ter até 3 resultados positivos. Então, como eu falei, nós vamos ter 9 tubos de amostras. E qual é o resultado que eu tenho que saber? Eu vou explicar lá no último dia, né, qual é o valor exato, mas só para você saber. Então, nesse primeiro exemplo aí, nós temos aí, nenhum dos 9 tubos tiveram crescimento. Nós temos aí o número mais provável de menor do que 3 unidades formadoras de colônia. O segundo exemplo, nós tivemos na primeira diluição, 10-0, nós tivemos apenas um tubo com crescimento e nenhum dos outros 8 tiveram crescimento. Então, tem aí cerca de 3 unidades formadoras de coluna. Depois eu tenho outro resultado, deixa eu só, onde eu tenho aí 1, 0. Vamos pegar um caso aí, lá no final, o último, onde eu tenho 3, todos os tubos deram positivo. Nós temos aí pelo menos 240 unidades formadoras de colônia, nesse caso, para esse meio de cultura, né, de coliformes totais. Então, assim a gente consegue identificar no laboratório como está a qualidade e a segurança do nosso alimento. Você anotou tudo direitinho, né? Anota tudo, põe todas as informações que a gente conversou. Eu sei que é bastante coisa, mas você aprendeu. Agora você vai escrever embaixo uma informação bem importante, bem grande, escreve toda letra maiúscula para você decorar. Anota agora aí. Não fazer assim. Embora seja um protocolo muito comum, não é um protocolo correto para fazer análise de água, para fazer higienização, para fazer o teste microbiológico. Nas próximas aulas eu vou te ensinar a maneira correta de fazer a higienização, disso que a gente conversou hoje. A parte de microbiologia eu vou mostrar para você na prática como fazer os testes microbiológicos do que a gente conversou. Então é muito importante que você tenha ciência da forma correta. Então a nota bem grande aí, não fazer assim. Mesmo que você trabalhe numa indústria que faça, você precisa aprender, né, quais são os pontos de falha desse protocolo, e tudo isso a gente vai discutir na próxima aula. Então hoje você deu os primeiros passos do que é preciso para dominar o controle da qualidade. Vimos o caso da Nestlé, as consequências de uma produção não segura de alimentos, que vai levar, nesse caso, né, levou à morte de 2 crianças. Vimos o caso da Lena, do Nathan. E eu sei que o conteúdo aqui já está ficando um pouquinho grande, né? Então, na próxima aula da Maratona da Qualidade, nós vamos ver o protocolo correto de como controlar e monitorar esse biofilme. Posso contar com vocês na próxima aula? Conrado, e o meu certificado. Deixa eu explicar como vai funcionar. Para eu emitir o certificado para você, um certificado gratuito, com todas as horas, com a participação aqui na Maratona da Qualidade 2.0, eu preciso que você anote palavras-chave. Então, em cada aula eu vou falar uma palavra-chave, você vai anotar essa palavra-chave. Aí, no último dia, na última aula, eu vou te explicar como você vai me mandar essas palavras e quais informações eu preciso para poder emitir o certificado. Porque assim eu garanto que o certificado está sendo emitido para quem participou de toda a maratona. Porque eu já fiz outros eventos, as pessoas mandavam mensagem: eu quero meu certificado. Eu perguntava qual a palavra-chave, a pessoa não sabia. Tá? Então é importante, né, que você guarde e anote essa palavra-chave. E qual é a palavra-chave de hoje? Anota aí, eu vou falar só uma vez. Né? Lembrando lá da minha história, quando eu comecei a trabalhar com análise de alimentos. Então vai ser queijo Minas fecal. Não é queijo Minas frescal. Queijo Minas fecal. Outro ponto. Você quer receber um resumo dessa aula com as fotos lá do caso da pizza, que você pode utilizar para fazer materiais, palestras, né? Levar para dentro da sua indústria, para fazer um trabalho aí na sua faculdade? Então, eu vou disponibilizar para você um resumo dessa aula, com a tabela, tudo direitinho descrito o que a gente conversou aqui. E como você vai ter acesso a esse resumo? Então, eu preciso que você também faça uma tarefa, né? Então, para isso, você vai tirar uma foto, tirar um print dessa aula, vai postar no Instagram e vai me marcar, @ConradoVieira. Aí, quando eu ver que você postou, que você me marcou, eu vou mandar lá, minha equipe vai mandar para você o resumo, para você poder baixar e ter acesso a todas essas informações dessa aula. Então, vai ter a tabela, o protocolo de higienização, vai ter tudo descrito lá para você poder entender, né, e poder ter um material para poder consultar futuramente. E aproveitando que você está aqui no YouTube, se você ainda não assistiu toda a aula, assista a aula desde o início, já se inscreve, deixa o like, deixa o comentário o que você achou da aula. Isso me incentiva muito e apoia muito a minha criação de conteúdo.
Nós vamos agora lá no nosso grupo do WhatsApp. É muito importante que você esteja no grupo do WhatsApp se você ainda não está. Aproveita para escanear esse QR Code para poder entrar no nosso grupo do WhatsApp, porque lá a comunicação é mais fácil. Às vezes vão mandar um e-mail para você, algum comunicado, vão mandar um certificado, o seu provedor de e-mail vai encaminhar aquele para o spam, pode ser que você perca alguma informação que é muito importante. Então, no grupo do WhatsApp, essa informação você consegue ver, consegue receber as notificações, tá? Então fique bem atento. Eu vou abrir o grupo lá do WhatsApp agora para a gente poder conversar. Você pode mandar perguntas, né? Se quiser tirar alguma dúvida sobre a aula de hoje, é o nosso momento de conversa. Eu também quero conhecer você melhor, então vamos ter nosso momento de bate-papo lá no nosso grupo do WhatsApp. E se você tiver mais alguma dúvida, nós conversamos por lá. Quero agradecer muito a sua participação, a sua presença nesse primeiro dia da nossa Maratona da Qualidade 2.0. Espero você em todas as aulas, principalmente na última aula, que é a aula mais importante. Então, muito obrigado, um abraço e tchau, tchau.